Eu sou Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal e neste vídeo eu irei falar sobre o sexto episódio de Sentai Head, o Isekai do Ranger Vermelho. O episódio começa ali com a Shaoha, né, o cetro real tratando da princesa, e ela diz ali para fazer um composto mágico, né, um elixir, para poder retardar a infestação da semente de mana que está na princesa. E quando questionado pela Indra de como ela sabe fazer aquilo, ela simplesmente diz que é porque estudou, bem como tem o apoio da família real. E nessa conversa que as duas vão tendo ali, descobrimos que a família real tem outras sementes de mana, né? E apesar de não usarem muito segundo a Shaoha, essas sementes elas são utilizadas mais para competir com outros nobres, seja em termos quantitativos ou então em questões militares. E ela comenta ali que caso as pessoas descubram, né, ou seja, ficarem sabendo que essas sementes vêm dos demônios, talvez essas pessoas entreguem as sementes, né? E no caso ela iria fazer esse relatório pro rei assim que a princesa melhorasse. A Shaoha então guia a Indra e o Red ali para os seus quartos, né, para eles poderem passar a noite ali. E eles vão conversando no decorrer do caminho. E ela fala ali que as pessoas que trabalham ali são todos magos reconhecidos oficialmente. E ainda explica ali pro Red, né, a diferença deles para os outros magos, né, que eles são magos diferentes dos magos de ruas. Basicamente, no país deles, não se tem uma regulamentação para aprender ou usar magia. Ou seja, se uma pessoa for aventureiro e tiver habilidade para usar magia, ela pode usar essa magia para matar monstros e tudo mais. Entretanto, se essa pessoa quiser fabricar ferramentas mágicas ou realizar pesquisas, ela precisa de uma licença. E além de ter essa licença, a sua pesquisa só pode ser publicada caso tenha uma aprovação da Torre Mágica, ou seja, o cetro real basicamente controla todas as magias ali. Sem o aval do cetro, você não pode publicar a sua pesquisa ou nem mesmo começar ela. A Shaoha entra novamente na conversa e diz que o seu objetivo é ter o controle sobre tudo, né, e regulamentar tudo através de um sistema de qualificação. Ou seja, ela quer monopolizar praticamente tudo ali, basicamente isso, ela quer controlar tudo que se faz ali em termos de magia. E ainda questiona se aquilo é uma forma de fazer com que nobres, bem como a ordem de cavaleiros, obtenham um poder, né? Ou seja, o poder fique centralizado nesses dois polos. E ainda complementa falando ali dos seus ideais, né, sobre querer ajudar as pessoas, melhorar a vida delas e tudo mais. Então a Shaoha diz que ela é idiota igual ao seu pai por conta desse idealismo inútil dela, dessas besteiras idealistas que ela diz. E expõe que a administração do pai dela estava chegando ao limite. E diz que por conta da falta de supervisão dele, tecnologias inferiores, né, acabaram sendo criadas, o que resultou no aumento do número de acidentes com ferramentas mágicas. Né. A Indra até tenta retrucar, alegando que aquilo não era motivo para sair controlando tudo, só que a Shaoha começa a citar vários ocorridos ali que aconteceram por conta da supervisão do pai dela, como tentativas de roubos, crimes e tudo mais. Coisas que ocorreram por depender do bom senso humano. Afinal, os seres humanos, quando eles têm um equipamento, por mais que seja algo para ajudar eles podem usar aquilo para o mal, né? Para prejudicar outras pessoas. Por conta disso, a Shaoha quer ter esse controle, né? E implementa vários controles na questão de tecnologia mágica, para ficar mais fácil dela controlar bem como evitar o seu uso indevido. Então a Shaoha ali, além de criticar o idealismo da Indra, né, porque ela acha estúpido, assim como o pai dela, ela pergunta se o Red concorda com ela não, com o que a Shaoha diz. E o Red diz que o sonho da Indra vai ser bem difícil de se realizar, e que as ferramentas elas podem sim ser usadas para machucar os outros se não forem bem utilizadas, né, utilizadas da forma correta. E diz que a Shaoha tem um ponto. Ao escutar isso, né, a Indra ela acaba ficando chocada, pois para ela acreditava que o Red era o seu aliado e que ele sempre iria defender ela, né? Afinal, tinha dito que achava o sonho dela incrível e tudo mais. Então ela fica abalada por conta de tudo isso. E invoca ali sua vassoura e foge dali, né? Antes que o Red terminasse de falar tudo o que ele queria. Então a Indra, enquanto tá fugindo ali, saindo ali em sua vassoura, ela vai se lembrando da conversa que teve com outros magos que trabalhavam na torre. E como nenhum deles quis ajudar ela a retomar a posição de cetro, né? Preferindo o dinheiro ao invés da liberdade de poder fazer aquilo que quisesse, bem como achando o idealismo dela algo idiota. O Red então foi atrás dela, né? Ela tava bem chateado com ele, pois ela se sentiu meio traída, decepcionada com ele, chocada. Afinal, ele tinha dito que achava o sonho dela incrível, mas agora estava concordando com as coisas que a Shaoha estava dizendo, né? E falando que o sonho dela era algo difícil. O Red pula nela e ambos caem ali no chão, né? E ali ela disse que pensava que ele estava do lado dela. Só que ele não entende porque ela tá falando isso, pois na visão dele, ele sempre esteve ao lado dela, desde que se conheceram. Então ela disse ali que escutou ele dizendo que o sonho dela era algo difícil de acontecer, e ele confirma, né? Fala que sim, seu sonho é difícil de acontecer, mas é justamente por ele ser difícil que eu quero ver acontecer. E ele vai falando ali que quando ouviu aquele sonho dela, ele pensou que era algo impossível de se fazer. Só que ele quer ver esse sonho dela se tornar realidade, ao mesmo tempo que ele entende que isso é algo difícil de se fazer. Ainda mais com ela tentando fazer aquilo sozinha, né? Tentando manter a paz sozinha. E ela fala ali dos vínculos que são necessários para isso, né? Que as pessoas precisam de vínculos para elas
poderem tratar bem umas às outras, né, e não ficarem tentando se prejudicar bem como prejudicar as outras. Eles então vão voltando ali pra torre, né, e o Red vai dizendo que eles vão precisar de ajuda para poder fazer as outras pessoas felizes, né, que eles têm que ser flexíveis e pegar ideias de várias fontes diferentes, né, de várias pessoas diferentes. E o Red cita que a Shaoran é um próprio exemplo. E ele fala da idade de licenciamento dela, até faz conexão com o nosso mundo, aqui também existe questões de licença para manusear coisas perigosas, como todos nós bem sabemos. Mexer com certos materiais químicos, remédios, para produzir remédios, você precisa de licença para fazer isso, armas também e tudo mais. E ainda diz que ela não vê problema na questão de licenciamento, desde que aquilo seja focado na segurança, e que não seja algo extremista como a Shaoran está fazendo. Então ela vai pensando ali que eles poderiam, né, abrir clínicas sobre ferramentas mágicas, né, com magos, instruindo o uso correto delas para as pessoas, né, especialmente em cidades pequenas, onde não tem escolas e tudo mais. Você pode colocar alguém ali para ensinar as pessoas a como usar de forma adequada essas ferramentas. O Red questiona a Indra se ela já pensou em falar disso com a Shaoran, pois caso ela junte a preocupação da Indra com as pessoas e a Shaoran que foca em segurança das ferramentas, se elas trabalhassem juntas, elas poderiam tornar o mundo um lugar ainda melhor, se elas juntassem cada uma assim suas preocupações e qualidades. Elas poderiam fazer algo muito melhor. A Indra retruca dizendo que ela é a pessoa que roubou a posição de seu pai. Entretanto, pro Red, este é apenas mais um motivo para formar um laço com ela. Ele sabe que é difícil formar laços com seus inimigos. Entretanto, caso a Indra consiga, um futuro melhor pode surgir da união dessas duas. E que ele, Red, vai ajudá-la, né? E ali a Indra, ela finalmente entende que gosta dele, né? Ela começa a entender que tem sentimentos por eles. No banho, a Indra tá ali olhando pro metal de mana, né? Se perguntando em como pode fazer aquilo útil, né? Para ajudar a vida das pessoas. Afinal, diferente dos outros cristais mágicos, ela não tem a mínima ideia de como utilizar aquele, né? Não sabe como extrair nem como ativar a mana dentro daquele cristal. Então ela tá ali, né? Murmurando e fala e começa a pensar no Red e tudo mais, e até cita o Red. E o Red acaba aparecendo ali na banheira junto dela. Pouco antes disso acontecer, o Red tinha ido ali até onde o Lord estava, né? Para agradecer por ter ele salvado anteriormente. Apesar do Lord falar que aquilo foi apenas um mero capricho dele, né? E o Lord, em um momento ali, a voz do Red parece ser diferente. O Lord pergunta, essa é mesmo a sua voz, né? A voz do Red ficou diferente ali. Até achei meio estranho isso. Não sei o que isso vai desenvolver pro futuro, mas deve ter algo aí no futuro. Então o Lord começa a falar ali do espaço, né? Que ele viu, né? E das histórias do mundo dele, onde teoricamente acima das nuvens vive os anjos e tudo mais. Só que na real era apenas um grande espaço vazio. O Red até questiona se ele estava decepcionado. O Lord diz que não, né? Que ele achou lindo e ficou impactado com tudo aquilo. Então o Red começa a brilhar ali. O Lord pergunta que brilha aquele. O Red diz que é uma distorção emergencial dos elos e desaparece ali. No caso, ele acaba aparecendo no banho com a Indra. Voltando ao presente momento, né? Ali no banheiro, o Red com a Indra, né? A Indra ainda na banheira. O Red começa a falar para a Indra sobre a distorção emergencial de elos, né? Que basicamente era algo que ele usava para chamar e invocar seus companheiros em emergências, né? Mas o Red não sabe o que causou isso, né? O que causou ele sendo levado para ali. Mas a Indra supõe que o metal de mana reagiu à energia dos elos. Logo, o que faz aquele metal de mana se cristalizar seria a energia dos elos. Ao menos, essa é a teoria que ela tem ali na hora. Após a Indra sair ali do banho, eles vão pro quarto dela. Eles retomam a conversa e o Red fala sobre o que ele aprendeu ali com o criador dos seus poderes, né? O professor lá que criou a questão dos Kizun, os braceletes, os Megazord e tudo mais. Então, segundo o que esse professor fala, né? Os elos primordiais, eles compõem tudo aquilo que existem. Ou seja, a energia dos elos é uma fonte de poder universal que rege a criação de tudo. Ou seja, tudo aquilo que foi criado por conta da energia dos elos. Com base nessa explicação, que não é muito profunda, ainda ela questiona como um poder que pode criar, pode distorcer algo. E o Red, então, ele imagina, né? O Red fala a sua teoria, que quando o elo entre duas coisas é muito forte, a atração entre esses dois objetos acaba por quebrar um deles e o recria próximo a este outro. Ainda o Red tem um elo forte, e como a Indra meio que chamou o Red foi quebrado e recriado ali próximo dela. A Indra questiona se o Red pode voltar ao seu mundo com este poder. Entretanto, ele não acredita muito nisso, ele não acredita que esse poder seja capaz de cruzar a divisão entre dois mundos. Contudo, a Indra acredita que o mundo deles, né, o mundo do Red e da Indra, eles devem ter algum tipo de ligação, afinal o Red acabou indo para o mundo deles, bem como ela questiona a existência de um minério com energia dos elos naquele mundo, afinal a energia dos elos não é algo comum para eles, é algo que eles não conheciam, mas esse metal de mana é formado por essa energia, pelo menos aparentemente. Então a Indra fecha ali a porta, né, tranca ali com os feitiços e parte para cima do Red, meio que como seduzindo ele, e fala ali pro Red que precisa saber tudo sobre ele, a energia dos elos, bem como o do metal de mana. E diz ali que ele não vai dormir aquela noite. Aí o Red, coitado, fica todo tenso ali sem saber o que fazer. E pela forma como ocorre a cena, parece que eles vão mandar ver, né? Vão, né, fazer o nheco-nheco, se unirem ali, né? Unir os laços, como é censurado posteriormente. Mas, sinceramente, eu duvido que isso tenha acontecido. Provavelmente eles ficaram ali apenas conversando sobre várias teorias. E o engraçado é o Red pequeno ali pra ela ser gentil com ele, né? Ele mal aguentando a investida dela. No outro dia, quando eles iam ali pra audiência, né? Ambos estavam extremamente envergonhados com o que tinha ocorrido na noite anterior. E a Teotina percebeu que tinha algo rolando ali entre eles, né? Que algo tinha acontecido. E questiona se eles mandaram ver. E o bom é que nessa hora aparece ali a censura, né?
quando vai falar questão de sexo e tudo mais, aparece lá unir laços. Então a Teltina fica ali provocando eles sobre essa questão de unir laços, né, se vocês me entendem. E aí começa ali uma confusão entre os quatro ali, e a Shaw aparece e vê eles falando sobre unir laços na frente da sala de audiências. Bom, na audiência ali com o Imperador Gautius, que é o pai da Teltina, também tá lá o primeiro príncipe, o Dariel, bem como o comandante dos Cavaleiros Cegos, além, é claro, da Shaw. A princípio, o Imperador diz que vai decretar que todos que têm as sementes de manas as descartem, até para que a sua filha não prossiga com essa jornada perigosa. Contudo, a Teltina diz que haverá quem se recuse a descartar sementes, e a magia dela é a única forma de fazer isso, né, de retirar essas sementes que já estão enraizadas nas pessoas. Logo ela pede para continuar a jornada e ele aceita. Então o Dariel, o primeiro príncipe, se mete na conversa, afinal ele ainda quer continuar usando o poder das sementes. Tanto que diz que caso a Rainha dos Demônios ressurja, eles podem derrotá-la novamente. E ele comenta ali que eles até têm um herói empunhando a espada sagrada. E fala pro seu pai que eles podem usar as sementes de forma militar e conquistar, assim, os demi-humanos, que ainda tem o próprio pedaço de terra deles, o país deles, e fazer dos demi-humanos o vassalo deles. E assim, unir o mundo. Ele falou unir o mundo, mas na real ele tá querendo fazer, dominar o mundo, né? Dominação mundial. Tanto que mostrou ali o Red ainda, e o Red percebeu muito bem o que ele tava querendo fazer. A Teltina tenta retrucar ali, alegando que os demônios reais, eles podem manipular essa semente de mana, né? E que seria estupidez equipar o exército com isso, e realmente já pensei. Tu vai equipar teu exército com algo que teu inimigo pode controlar? É idiotice. Só que o Darius ele retruca dizendo que eles podem modificar sementes para que os demônios não possam alterar elas. E o Darius meio que pede confirmação ali da Shaw, e a Shaw confirma que é possível, bem como já estão pesquisando, além de estar em uma fase avançada da pesquisa. E ela completa ele dizendo que até que seja seguro não vai autorizar seu uso. E a Indra não fica nada feliz ao ouvir isso. Então o príncipe, com o apoio do cetro real, acaba meio que pressionando o rei a confiscar sementes em vez de descartá-las. Então o rei decreta ali que as sementes devem ser apreendidas e nomeia a Shaw e o Dariel como responsáveis, e a Teltina fica ali com um trabalho chato, né? Um trabalho mais difícil, que no caso é coletar essas sementes. Pós-audiência temos ali uma outra conversa entre o Dariel e a Teltina, né? Ele vê ali que a sua irmã está diferente, não está mais tão selvagem quanto antes, está mais comportada, educada, com uma melhor etiqueta, e questiona se ela está tentando substituir o Altel, que era um outro irmão deles. E ela diz ali que nunca poderia substituí-lo, mas claramente ao escutar esse nome, pela reação que ela tem ali, vemos que esse irmão dela, o Altel, tem muito significado para ela, e eu imagino que isso tem a ver com a sua jornada em busca das sementes de mana e com seu comportamento. Também temos ali uma outra conversa da Indra com a Shaw, né, onde a Indra questiona se a Shaw vai mesmo apoiar o uso militar das sementes, e a Shaw diz que não pode dizer não para a realeza, e que tudo o que ela pode fazer é garantir que esteja tudo sob controle. A Indra tenta entregar ali para a Shaw, né, algumas sugestões para melhorar o sistema de certificação dela. Ela estava tentando fazer aquilo que o Red sugeriu, só que a Shaw acaba só reclamando disso, falando que não quer que a Indra empurre seus ideais nela e tudo mais, e diz que se a Indra quiser agradá-la, ela tem uma sugestão. Apesar da Indra dizer que não quer agradar ela, a Shaw diz que aquilo também atende ao propósito da Indra. E o episódio acaba aí com a Shaw indo dizer algo para a Indra, que talvez descobramos no próximo episódio. E foi isso que aconteceu neste sexto episódio de Sentai Head. Então, como vimos aí, teve bastante conflito assim com a Shaw e a Indra, né? Conflitos idealistas de cada uma. A Indra com o idealismo do pai dela e o dela, né? Aquele idealista que pode ser idiota e algo difícil de se concretizar, né? Que é de ajudar todas as pessoas e tudo mais. E a Shaw um pouco mais realista, mas querendo ser extremamente precavida e acabar monopolizando as coisas, né? Afinal, quer ter o controle sobre tudo. Não quer dar margem de erro para que as pessoas sejam livres, né? Não quer dar liberdade para as pessoas. E sim, isso é um conflito que tem entre as duas. E a forma melhor de se resolver isso seria ter um equilíbrio. Você querer ajudar as pessoas, mas é claro, também conseguir ter um certo controle para que as pessoas não usem aquilo que é para ser útil para elas, que é para ajudar elas, beneficiar elas, para fazer coisas ruins, né, como a própria Shaw citou, né, que na época do pai da Indra estava criando muitos produtos de baixa qualidade que prejudicavam as pessoas. Apesar de ter o intuito de ajudar as pessoas, não estava ajudando tanto, estava causando muitos acidentes, fora que algumas pessoas estavam usando essas coisas para prejudicar as outras, né, para tentar sair por cima. Então tem bastante desse conflito, né, ainda até se sentiu traído em determinado momento, porque o Red começou a concordar com a Shaw, né, mas o Red depois conseguiu falar com ela que o Red, ele sabe que o sonho dela é difícil, talvez algo impossível de se fazer, é quase impossível. Só que o Red quer ver aquilo acontecer, porque o Red acredita bastante nos elos, né, na amizade entre as pessoas. E o Red quer que todas as pessoas tenham elos entre si, sejam amigas uma com as outras e possam se ajudar. Então, ele sabe que o sonho da Indra é difícil, mas por ele ter essa questão de elos, né, ser um herói dos elos, ele quer ver esse sonho se concretizar. Tanto que ele sugere ali que a Indra possa criar algum elo com a Shaw, apesar de ser extremamente difícil, já que elas são inimigas, por assim dizer. Afinal, a Shaw roubou a posição do pai dela, mas então elas não se bicam. Mas assim, o Red dessa sugestão. Talvez o melhor seja vocês trabalharem juntos para conseguir algo melhor. E boa parte do episódio é dado nesse conflito. Também tem a questão do metal humana, onde surgem algumas teorias aí, né, que alegam que o metal humano tem a ver com a energia dos elos. E ainda fica se questionando como que essa energia dos elos foi parar naquele mundo, bem como o próprio Red.
e se o Red não poderia usar essa energia para voltar pro seu mundo. Então, assim, tá criando várias teorias em volta daquele metal que apareceu lá no primeiro episódio, em que foi citado, mas ainda não se sabe praticamente nada sobre ele, ainda tá tentando pesquisar sobre ele, mas agora parece ter um norte, que no caso é a energia dos elos. E ainda também percebeu ali, finalmente, que tem sentimentos pelo Red, né? Ela se tocou ali que tem sentimentos por ele. Agora é ver se ele vai se tocar também, que ele tem sentimentos por elas, né? Tanto que a relacionamento dele já deu uma aproximada, apesar de ter tido essa meio que quebra ali, ela ter ficado chateada com o que ele tinha dito, né? Meio que concordando com a Shaw. E no final ali do episódio, ficou bem claro que o Imperador é uma boa pessoa, alguém sensato. Entretanto, o primeiro príncipe me parece que já tem um poder político igual ao do Imperador, afinal conseguiu convencer o Imperador de fazer o contrário, algo mais arriscado, sendo que estava numa sessão privada ali, não tinha nem muita gente ali. Não sei por que o rei cedeu para a pressão que o primeiro príncipe fez, apesar de o príncipe ter ali o apoio do cetro real. Aí sim, o cara é o imperador, ele que manda na bagaça. Ele podia falar, não, eu não vou recusar. Então, eu teria recusado, mas eu não vou usar pra questão militar. Porque o primeiro príncipe é o cara ali que ele quer dominação mundial, ele quer usar o poder, ele quer poder pra tudo, ele quer ter o controle do poder e ele tá nem aí pras consequências. Se brincar, ele ainda se torna um adorador da rainha demônio. Não duvido nada disso, não. Porque o cara só quer poder. E a Shaw ali, ela, quando a Indra questiona, ela fala que não pode dizer não pra realeza. Mas eu ainda não confio nessa Shaw e desconfio dela. Eu ainda não acredito muito nela. E ela tá sempre com a arrogante e tudo mais. Então, essa Shaw, ainda mais com o príncipe Daryl ali, não sei não. E agora foi citado um outro personagem, né? O Alteu, que pelo visto dá a entender pelos que já aconteceu que ele é alguém que já morreu, né? O irmão mais velho da Teltina, me pareceu o irmão mais novo do Dario, talvez ali um intermediário entre os dois. Me parece que ele morreu ou desapareceu, se aconteceu alguma coisa com ele. Eu acho que ele morreu. E isso mexeu com a Teltina, apesar dela tentar disfarçar ali que não. E no final das contas, a Teltina vai acabar ficando com um trabalho difícil, né? Que é sair por aí atrás das sementes de mana, que está enraizada nas pessoas, né? E tudo mais. Enquanto isso, a Shaw e o Daryl vão ali ficar de boa no palácio, só coletando a semente. A Shaw, teoricamente, ainda vai ter que pesquisar uma forma segura de utilizar aquelas sementes. Deve encontrar, mas vai ser algo que certamente não dará certo. E provavelmente a Rainha Demônio vai ressurgir no futuro, e aí vai sobrar pra Teltina, pro Red, pro Load, pra Indra resolver o problema, né? Que os caras vão criar, e certeza que isso vai acontecer no futuro. Não sei quando, mas em algum momento vai acontecer, vai dar M, como sempre dá. E tomara que aquele príncipe se demore no final das contas. E aquela Shaw também não foi muito uma cadeira. Basicamente foi isso que aconteceu nesse episódio de hoje, né? Então, o conflito aí da Indra e da Shaw, mas com a Indra seguindo o conselho do Red ao final pra tentar criar algum tipo de laço com a Shaw para fazer a vida das pessoas melhores. E também dessa questão do príncipe Daryl que se meteu aí, que obviamente ele quer poder. Me digam o que acharam do episódio, se gostou do vídeo, dá like, se não gostou, dá dislike, tchau e até a próxima.